Estamos de volta. É importante ficar atento às aulas para não esquecer nenhuma data importante, já que elas costumam ser um problema na hora de decidir a resposta certa de uma questão ou outra. Agora é hora de falar sobre Química com a super dupla de professores Tadeu e Nadim. O tema da aula é Energia e Química Orgânica. Prepare-se para aprender em dose dupla. A revisão que daremos da gloriosa Química hoje envolverá um tema de extrema importância, muito cobrado nas provas do Enem. O assunto é energia. E é claro, quando a gente fala de energia, vai englobar também os combustíveis. E como muitos combustíveis são compostos orgânicos, faremos junto uma revisão também da química orgânica. Por isso que está aqui junto comigo meu grande amigo Nadim. Certo, Chapa? Ok. Estou aqui para isso mesmo, pessoal. Vamos dar uma revisada aí em compostos orgânicos que são muito importantes. Algumas das funções orgânicas que nós iremos revisar aqui, elas têm ligação direta com a parte de energia que o Tadeu mencionou, né? Nós não poderemos revisar todas as funções nesta aula, mas revisaremos duas funções muito importantes, além de alguns grupos funcionais de outras funções, ok? Nós faremos essa revisão na forma de exercícios. Então, em cima do exercício, a gente puxa o texto ali, revisa a teoria, aplica no exercício, dá uma resposta para vocês e dessa forma faz uma revisão bem legal. Então, vou passar aqui para o Tadeu, que vai começar a resolver o primeiro exercício com a gente. Vamos lá então, moçada. O nosso primeiro exercício é justamente um que caiu no Enem há uns anos atrás, envolvendo esse nosso tema. Acompanha comigo aí, vamos à nossa tela. O esquema a seguir mostra, em termos de potência, isto é, energia por tempo, aproximadamente o fluxo de energia a partir de uma certa quantidade de combustível vinda do tanque de gasolina em um carro viajando com velocidade constante. E aí a gente tem um esqueminha. Observe, moçada, ali no tanque de gasolina aparece o valor de 72 kW. Aí, por evaporação, já acontece ali uma saída, uma perda de 1 kW. Portanto, será aproveitado 71 kW. Desses 71 kW, se você observar no esqueminha, está escrito ali em cima, energia dos hidrocarbonetos não queimados, energia térmica dos gases de escape transferida ao ar ambiente, com valor 56,8 kW. Ou seja, essa energia foi dissipada para o ambiente. Portanto, se você já for observando, ali se entrou 71 kW e 56,8 kW foram dissipados, o que sobrou, se você fizer a diferença ali, vai sobrar o 14,2 kW. É aquilo que a gente sempre diz, a gente tem que ir lendo, mas ao mesmo tempo já vai interpretando as informações. Desses 14,2 kW, para as luzes, ventilador, gerador, direção, bomba hidráulica e por etc, especialmente, foram gastos 2,2 kW. Quanto que sobrou? Se tinha 14,2 e nisso foi gasto 2,2, sobrou ainda 12 kW, que vai ali para a parte de transmissão e engrenagens. Aí a energia térmica que vai sair vai sobrar 3 kW, portanto, 9 kW, a diferença, né? 12 menos 3, é o que vai ser transmitido para a roda. Você observa que esse é um carro movido a gasolina. Já que é movido a gasolina, que é um assunto sempre muito atual, os combustíveis, vamos dar continuidade à próxima tela para ver o que esse exercício está perguntando? Veja comigo. O esquema mostra que, na queima da gasolina, no motor de combustão, uma parte considerável de sua energia é dissipada. Essa perda é da ordem de... E aí vem as alternativas. Agora, moçada, você sabe, a gasolina vem do petróleo, que é uma mistura de hidrocarbonetos. É um ótimo momento para a gente rever exatamente os hidrocarbonetos. Certo, Nadim? Então, os hidrocarbonetos, nós sabemos, vocês estudaram isso, eles constituem a função mais importante da química orgânica, né? É a base do estudo da nomenclatura dos compostos orgânicos. Ela é feita em cima dos hidrocarbonetos. E a gasolina nada mais é do que uma mistura de compostos que pertencem a essa função, aos hidrocarbonetos, ok? Então nós vamos fazer a definição dessa função, observando a tela e fazendo uma análise aí de algumas características especiais e importantes dos hidrocarbonetos. Vamos à tela então? Vamos lá. Hidrocarbonetos. Definição. São compostos constituídos exclusivamente por hidrogênio e carbono. Veja, exclusivamente por hidrogênio e carbono. Muitos, eu diria a maioria dos compostos da química orgânica, apresentam na sua estrutura hidrogênio e carbono. Carbono, claro, todos eles têm. É a base fundamental da estrutura dos compostos orgânicos. E a maioria deles tem hidrogênio também.
Então, para que seja um hidrocarboneto, nós temos que estar atento à definição. Exclusivamente hidrogênio e carbono. Ok? Vamos à próxima tela. A gasolina. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Nessa mistura, predominam os hidrocarbonetos alcanos, de fórmula geral CnH2n mais 2. Alcanos são hidrocarbonetos que possuem cadeia acíclica e saturada, quer dizer, entre os átomos de carbono apenas aparecem ligações simples. Tudo bem? Número de átomos de carbono na gasolina, de 5 até 10 carbonos. Ela é uma mistura, então os hidrocarbonetos ficam nesta faixa de 5 a 10 carbonos. Exemplo de componente, o isooctano. Observe a estrutura do isooctano. Ele tem um total de 8 átomos de carbono e nome, de acordo com as normas IUPAC, 2,2,4-trimetilpentano. Sua fórmula molecular é C8H18. Vamos à próxima tela. Da combustão completa da gasolina temos C8H18, partindo disso como uma fórmula média, com O2 obtemos CO2 e água. Essa é a combustão completa. Então, para 1 mol de C8H18, teremos consumidos 25 meios de mols de O2, resultando em 8 mols de CO2 e 9 mols de água. Tudo bem? Então, vou passar para o Tadeu e ele vai continuar a explicação. Moçada, agora que você recordou um pouquinho dos hidrocarbonetos, especialmente da gasolina, voltamos ao nosso exercício para dar a resposta. Acompanha comigo aí no nosso esqueminha. Vamos lá? Então, resumindo o que a gente acabou de ver. 71 kW entraram no motor. Desses, 56,8 kW foram dissipados por ambiente. Ou seja, quanto que foi aproveitado? Foi aproveitado 14,2 kW. E a pergunta do exercício se refere justamente a isso. Então, se você observar um pouquinho, daqueles 56,8 em relação aos 71 kW que entraram no motor, quanto que foi, então, dissipado? Ora, 56,8 em relação a 71, se você fizer essa continha, vai dar 0,8. Em termos de porcentagem, significa 80%. Se você quisesse fazer uma regrinha de 3, beleza. 71 é o total, 71 corresponderia a 100%. Portanto, 56,8 corresponde, no caso, a 80%. Então, isso foi a parcela que foi perdida. Vamos pensar um pouquinho? Se de toda a energia produzida, apenas a diferença foi aproveitada, concorda? Ou seja, qual é o rendimento desse motor? Se ele perdeu 80%, ele está rendendo apenas 20%. Você concorda comigo que é um rendimento bem baixo? Isso é um ponto crucial, é um ponto sério, importante nos motores a combustão interna, que é o caso dos motores de automóvel. Um rendimento baixo de toda a energia produzida, efetivamente apenas 20% ele está utilizando para o seu movimento. Ok? Mas é claro, olhando para o exercício novamente que você pode reparar, a resposta correta evidentemente aí será a alternativa A. Ok, moçada? Vamos em frente? Próximo exercício. Moçada, o nosso próximo exercício também caiu na prova do Enem no ano de 2007. Também é bem interessante. Vamos a ele? Acompanha comigo. As pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos da América, produziram juntos cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os Estados Unidos utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro a seguir apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção de álcool nesses dois países. Observe que esse assunto, comparação entre o etanol brasileiro e o etanol norte-americano, é muito comum na imprensa, é tema de muitos estudos. Nós fazemos etanol da cana, eles fazem etanol do milho. Há muitas diferenças, e vocês sabem as ideias essenciais. Só que essa tabelinha do exercício, ela está muito esperta. É muito legal para a gente melhorar e aprofundar no entendimento desse assunto. Acompanhem comigo, então, essa tabela que o exercício forneceu. Vamos analisá-la. Na cana, produção do etanol, ela produz alguma coisa da ordem de 8 mil litros de etanol por hectare de cana plantada. Compare que o do milho é 3 mil litros, uma diferença bastante considerável também por hectare. O gasto de energia fóssil para produzir 1 litro de álcool na cana é 1.600 quilocalorias. No milho é 6.600 quilocalorias. Repare e observe a grande diferença nesse item. Olha o balanço energético.
Na cana-de-açúcar, o álcool de cana é um balanço positivo, ou seja, gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 3,24 calorias de etanol. Ou seja, o número 1 é menor que o número 3,24. Ao passo que no milho, esse balanço energético é negativo. Gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 0,77 calorias de etanol. Ou seja, se gasta mais fóssil do que se produz, o que causa um balanço negativo. Olha o custo de produção, que significativo. Da cana, 0,28 dólares por litro, enquanto no milho, 0,45. Você veja, é muita diferença. E o preço de venda da cana, 0,42 dólares, e do milho, 0,92. Observe que na resolução de um exercício, a gente aprende muito. Não se trata só de resolver, de chegar na resposta, de ver qual a alternativa correta, mas aproveitar essa tabela tão rica e a gente aprender um pouco mais. Falando em aprender um pouco mais, como o grande assunto aqui é etanol, está na hora da gente rever um pouco sobre a função a qual o etanol pertence, que você sabe, são os álcoois. Certo, Nadim? Bem, os álcoois, para que vocês possam fazer o reconhecimento da função dos álcoois, observando uma estrutura que vem desenhada ali, vem escrita na sua prova, é importante que você tenha a definição, né? A gente já tratou disso várias vezes. Uma coisa é você pegar fórmulas e comparar e perceber que elas pertencem a diferentes funções. Outra coisa é você saber qual é a função. Então, para isso, você precisa da definição. Os álcoois são compostos orgânicos que apresentam o grupo OH, né, chamado hidroxila, ligado diretamente num átomo de carbono saturado. O carbono saturado é aquele carbono que faz apenas simples ligações. Tranquilo? Então, uma vez reconhecida a função dos álcoois, aí você poderá estudá-los, a nomenclatura, suas propriedades. Tá. Nesse exercício, nós tivemos aí, no enunciado da questão, o aparecimento do etanol. Tá? Então, o etanol, que é o álcool usado como combustível dos carros, dos automóveis de rua, dos automóveis de passeio, é realmente um dos mais importantes componentes desta função, a função dos álcoois. Vamos dar uma revisadinha nos álcoois, então, olhando a tela. Olha o exemplo de álcool, então. O etanol, que também é chamado de álcool etílico, possui fórmula estrutural plana, com 2 átomos de carbono, observe, os átomos de hidrogênio em número de 6 hidrogênios, e a fórmula molecular C2H6O. Podemos escrever também C2H5OH, para caracterizar exatamente o grupo funcional, a hidroxila, presente na estrutura do álcool. Vamos à próxima. Da combustão completa do etanol, 1 mol de C2H6O do etanol consome, então, 3 mols de O2, produzindo 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Temos um outro exemplo de álcool combustível automotivo, o metanol. Muito bem.